Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Gênese. No último tópico a gente estudou o princípio vital. Estamos estudando o capítulo 10, Gênese orgânica. A Gênese orgânica, como começou a vida orgânica na Terra. Já nesse capítulo 10 estudamos formação primária dos seres vivos e o princípio vital. Hoje nós vamos pegar a geração espontânea, que é a ideia de que essa vida orgânica inicial se deu com a geração espontânea. Não teve um cruzamento, não teve uma gestação, não teve um casal para gerar essa vida. Ela foi geração espontânea. Então vamos aqui, capítulo 10. No item 20, que os bons espíritos nos ajudem a compreender bem esse tópico. Então vamos lá. É natural se pergunte por que não mais se formam seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros que surgiram na Terra. Sobre esse ponto, não pode deixar de lançar luz a questão da geração espontânea, que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente resolvida. Então a ciência estuda muito sobre esse início da vida na Terra, porque sabe-se que a Terra, quando era quente, não tinha vida orgânica. Então isso é uma coisa que intriga o cientista. Inclusive, como eu falei no último vídeo, nos Estados Unidos existe estudo dedicado a descobrir e até a conseguir fazer vida em laboratório, fazer que uma matéria orgânica ganhe vida. Ainda não conseguiram, mas existem reportagens muito boas sobre esse centro de pesquisa americano. O problema é este: formam-se nos tempos atuais seres orgânicos pela simples reunião de elementos que os constituem sem germens previamente produzidos pelo modo ordinário de geração, ou por outra, sem pais nem mães. Então a questão é se esse tipo de geração espontânea ainda continua acontecendo. Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente, apoiando-se em observações diretas que parecem concludentes. Pensam outros que todos os seres vivos se produzem uns pelos outros, firmados sobre o fato que a experiência comprova de que os germes de certas espécies vegetais e animais, mesmo os dispersos, conservam latente vitalidade durante longo tempo, até que as circunstâncias lhe favoreçam a eclosão. Então ele cita aqui, pelo menos nessa época, no século XIX, que existia duas correntes de ideias sobre isso. Aqueles que acreditam que ainda há geração espontânea e aqueles que não, que acreditam que sempre vai ter um casal da espécie gerando. E mesmo que sejam as plantas, a gente sabe que as plantas também geram outras plantas iguais, como se fossem filhos, e que muitos dependem do pólen de uma passar para outra, não é isso? Aqui não é nesse caso que está falando. A geração espontânea está falando de uma vida orgânica, de um elemento orgânico ganhar vida, como foi no início da vida da Terra através da ameba. Existem informações ricas sobre esse assunto no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, em que ele cita a ameba, um ser unicelular, como o primeiro elemento de vida na Terra, de vida orgânica. O primeiro ser que teve fluido vital para gerar vida. Esta maneira de entender deixa sempre em aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie.
Então fica imaginando o primeiro tipo de cada espécie. A primeira formiga, a primeira borboleta, o primeiro cachorro, e inclusive o primeiro ser humano. Então isso é uma coisa que a ciência e até os espiritualistas têm suas teses, seus pensamentos. A gente sabe da ideia da Bíblia, a ideia metafórica, através de metáforas, do casal Adão e Eva, em que nós já sabemos que não foi assim que iniciou a vida humana na Terra. Então vamos lá continuar tentando entender. Sem discutir os dois sistemas, quer dizer, o sistema de geração espontânea e os sistemas de que nascem dos outros, sem discutir os sistemas, convém acentuar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só pode se aplicar aos seres das ordens mais ínfimas, do reino vegetal e do reino animal. Aqueles em os quais a vida começa a despontar em organismos extremamente simples e, de certo modo, rudimentar, como é o caso da ameba, um organismo unicelular. Quer dizer, um ser vivo de uma célula. A ciência já nos diz que nós, seres humanos, temos em torno de 8 trilhões de células, só para a gente fazer uma ideia numérica. Foram esses, com efeito, os primeiros que apareceram na Terra e cuja formação houve de ser espontânea. Então, essa geração espontânea se deu com seres bem rudimentares, né? Vidas bem ínfimas, como ele diz aqui. Assistiríamos, assim, à criação permanente, análoga à que se produziu nas primeiras idades do mundo. Mas então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Então, já que a vida se gera espontaneamente através dos seres ínfimos, dos seres unicelulares, aí vem a pergunta: por que não se forma também os de complexa organização? Não precisa nem citar o ser humano. Para o que ele está falando aqui, até um cão, um gato seria de complexa organização. Os animais em geral, né? Que esses seres não existiram sempre é fato positivo. Logo tiveram um começo. Quer dizer, que esses seres não existiram já é fato comprovado, porque a Terra, quando estava em uma bola de fogo, a 1000 graus Celsius, é lógico que não poderia ficar nenhuma vida na Terra, né? Não iniciar nenhuma vida na Terra nessa temperatura altíssima. Então, em algum momento teve início a essa vida orgânica. Aí ele cita aqui: se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem produzir-se espontaneamente, por que não se dá o mesmo com árvores, os peixes, os cães, os cavalos? Eu trouxe aqui as imagens desses seres citados, para a gente fazer ideia, né? Sempre bom. Então ele fala... vamos começar aqui pelo musgo. O musgo são plantas que formam uma espécie de limo nos troncos das árvores. Eu já vi muito isso. Já subi em árvores com esses musgos, muito escorregadio, né? Então vamos aqui ver o musgo. Seriam isso, tipo um limo que aparece nas árvores, nas pedras, mas que na verdade ali já tem vida. São plantas, né? Plantas que formam uma espécie de limo nos troncos das árvores, na terra, nas pedras. Então tá eles aí. Vamos ver o que eles chamam de líquen. Líquen são fungos com algas numa simbiose, quer dizer, são fungos que se unem a algas e geram essa vida aí.
Esses são os líquens. Vamos ver agora zoófito. Zoófito, o próprio nome já dá a ideia, né, de zoo, de animal, e o fito, de vegetal. Então, tá aí espécies de zoófitos. São animais com aparência de plantas. Então, os zoófitos já são considerados animais. Já são considerados animais. Nos corais, no que eles chamam de esponjas, medusas. Essas medusas lembram muito o que a gente chama de água marinha, alga marinha, água viva, que a gente chama aqui na Bahia, água viva, que fica nas praias às vezes, se a gente encostar, queima. Então, ele está dizendo que esses ainda acontecem como geração espontânea, e fala aqui até dos vermes intestinais, que são geração espontânea dentro do nosso organismo, como parasitas, não é isso? Então, vamos prosseguir. Param aí, por enquanto, as investigações. Desaparece o fio condutor e até que ele seja encontrado, fica aberto o campo das hipóteses. Fora, pois, imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como verdades absolutas. Então, ainda não se teve as verdades absolutas, pelo menos nesse tempo que ele estava citando sobre essa geração espontânea de vidas. Eu já contei uma história em outros vídeos, que uma vez eu viajei da Bahia para Pernambuco. Quando voltei, o meu freezer tinha dado um problema. E toda aquela carne que estava ali apodreceu. E quando a gente abriu o freezer, estava cheio de o que a gente chama aqui de morotós, né? de bichos. Então, ali foi uma geração espontânea. Existia o germen, na carne existe o germen, que aguarda apenas as circunstâncias favoráveis de temperatura, de pressão, de oxigênio, para que a vida se gere espontaneamente a partir dali. Então aí a gente já faz ideia como aconteceu na Terra primitiva o início dessas vidas. Se a geração espontânea é fato demonstrado, por muito limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital, um marco de natureza a indicar o caminho para novas observações. Então, apesar de serem vidas ínfimas, simples, unicelulares, mas já se entende que a vida pode e que foi gerada espontaneamente sem o cruzamento. Sabe-se que os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, mas quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Então, como que foi acontecendo essas transformações? Nós sabemos, através da doutrina, que existe um processo de evolução, inclusive estudado por Charles Darwin, o processo da evolução dos seres. E nós, espíritas, somos, de certa forma, darwinistas. A gente acredita na teoria da evolução. Houve a criação nesse início da geração espontânea da vida na Terra e, a partir daí, um processo de evolução dos organismos, dos corpos, que foram modificando gradativamente. Mas ele trata aqui isso ainda como um mistério, né? Porque ele deixa a pergunta, ele deixa em tom de pergunta. Ele fala, se a geração espontânea é fato demonstrado, por muito limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital, um marco de natureza a indicar o caminho para novas observações. Sabe-se que os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, mas quem sabe como eles começaram? Eu quis repetir esse trecho para que ficasse bem mais compreendido.
Quem conhece o segredo de todas as transformações? Vendo o carvalho sair da glande, quem pode afirmar que não existia um laço misterioso entre o pólipo e o elefante? O carvalho é aquela árvore gigantesca, né, de troncos muito grossos, e a glande é a sua semente, de onde ela saiu. Aí ele fala, já que a gente vê isso acontecer no reino vegetal, por que não existe um laço misterioso entre o pólipo e o elefante? O que é o pólipo? Vamos ver aqui. Pólipos são cada um dos indivíduos de uma colônia de selenterados. Selenterados são animais que vivem nas profundezas dos mares, são bastante esquisitos e se assemelham muito às plantas. Então ele fez uma comparação de um ser simples, que ele chama de ínfimo, do início da vida, um organismo simples, comparado a um elefante, um organismo complexo. Por que não há uma ligação entre esses seres de uma evolução constante para de um tipo de vida se gerar as outras vidas? Então é essa a comparação que ele faz. No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável e que um dia talvez tome lugar entre as verdades científicas incontestes. Então, um dia vai se chegar à verdade, porque a ciência avança, o psiquismo humano avança, a capacidade de compreensão das leis de Deus avançam, e claro que em algum momento isso será desvendado, até mesmo pela nossa evolução espiritual, cada vez mais compreendendo as coisas. Lembrando que já fomos homens das cavernas, onde não se compreendia nada, não se conhecia nada. E com a evolução, o homem foi dominando essas leis, compreendendo como as coisas acontecem, e é óbvio que vai avançar e cada vez mais vai compreender. E a geração espontânea, deixando agora um resumo, a geração espontânea que se trata do início da vida na Terra são dos seres básicos, rudimentares, ínfimos, e que a partir daí passou a se dar o processo de evolução de todos os organismos, de todas as espécies, para que essa vida cada vez mais fosse se tornando complexa, cada vez mais desenvolvendo esse princípio espiritual nesses seres, e que na verdade a gente está falando de corpos, né? Porque os animais, a vida na terra, as plantas, tudo são corpos aos quais hospedam, vamos chamar assim, princípios espirituais que têm que evoluir. Depois que o princípio atinge o máximo de possibilidade de evolução em cada corpo, aquele corpo morre, volta a ser matéria morta e o princípio espiritual retorna. É essa a função dos corpos de todas as espécies vivas na Terra. Abrigar o princípio espiritual para que ele ganhe a evolução possível em cada espécie, e depois disso o corpo volta para a Terra, seja o corpo de uma formiga, de uma minhoca, de um gato ou até de uma planta, e aquele princípio espiritual já mais evoluído, não é jamais, é duas palavras, já mais evoluído, retorna ao mundo espiritual. Para quê? Para retornar ao plano terrestre já num processo já mais evoluído. E aí continuamente até o ser humano. Ok? Um grande abraço, Jesus abençoe nossos lares, até o próximo vídeo.